Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos agora falar quanto ao nosso próximo capítulo, que é o capítulo 5, Terra, uma esfera em movimento no espaço. Nós falamos aí, então, nós vamos observar agora quais são as características, as estruturas que o nosso planeta apresenta, quais são os movimentos que ele vai apresentar, quais são os motivos e as funções que esses movimentos vão desenvolver no nosso planeta. Por que ele tem um movimento? Por que forma o dia? Por que forma a noite? Quais são esses movimentos e a importância que esses movimentos têm para o nosso dia a dia, tá? Então, olha só, nós vamos começar a falar quanto a esse movimento específico que nós vamos ter que lembrar. São dois tipos específicos de movimento. Quais são esses, professora? Rotação e translação. São os dois principais que eles vão apresentar. Então, todas as vezes que nós falarmos quanto a isso aí, nós vamos estar falando que o nosso planeta ele apresenta um satélite natural, ele apresenta uma forma esférica, arredondada, porém não é totalmente arredondado, vai ter um achatamento dos polos, ele vai apresentar uma forma inclinada, e essa posição que ele se encontra é o que vai determinar os movimentos, e os movimentos que ele apresenta é o que vai determinar quanto as estações do ano, quanto a formação do dia, da noite. Esses movimentos são os dois movimentos que o nosso planeta apresenta, rotação e translação. Nós vamos ver a diferença de cada um deles e a importância que esses movimentos vão apresentar, tudo bem? Aí, olha só, quando nós estamos falando aí dos movimentos da Terra, o movimento de rotação é o movimento que a Terra vai ter em torno do seu próprio eixo imaginário. Então, todas as vezes que nós falarmos quanto aí a esse mecanismo de movimento ao redor do seu próprio eixo, é o movimento que ela vai ter aqui, ó, girando ao redor do seu próprio, de si mesma, tá? Ela tem dois movimentos. Um, ela gira ao redor de si mesma e outra ao redor do Sol. Então, olha só, o movimento de rotação é aquele que ela vai ter em torno do seu próprio eixo. É o que vai estar determinando, então, essa caracterização. Vai ser ao redor do seu próprio eixo esse movimento. Nesse caso aqui, é um eixo imaginário. Nós sabemos que ela não vai ter um eixo específico, mas nesse caso, é o eixo imaginário dela, de oeste para o leste. Esse movimento, qual vai ser a importância do movimento de rotação, então, professora? Para a formação de dias e noites. Então, todas as vezes que nós formos falar para a formação do dia e da noite, nós temos que lembrar que o movimento de rotação é ele quem vai estar determinando essa formação do dia e da noite. Por quê? Enquanto ela está girando aqui, olha só, essa face aqui, ó, esse lado da Terra aqui está exposto à luz, não é isso? E esse outro lado aqui vai estar sem a luz. Nesse caso, então, nós estamos mencionando aqui, olha só, aqui é a noite, e aqui que está recebendo diretamente a luminosidade, nós temos o dia. Por quê? Tem grande concentração de luminosidade. Então, por isso que nós temos a formação dos dias e das noites, que nesse caso é através do movimento de rotação. Esse movimento aqui, ele leva aproximadamente 24 horas para acontecer. Então, olha só, nós sabemos que a formação do dia e da noite se deve ao movimento de rotação. Então, é devido a esse giro que ela tem ao redor de si mesma, ao redor do seu eixo imaginário, é o que vai estar determinando, então, a formação das noites e dos dias. Então, sempre que nós estivermos falando quanto à formação do dia e da noite, anotem isso aí direitinho para não esquecer de forma alguma. Nós vamos estar falando, então,
que para ter a formação da noite e do dia é necessário o movimento de rotação. É necessário, então, que a Terra gire em torno de seu próprio eixo imaginário, de oeste para leste, o que vai facilitar, então, a formação do dia e da noite. Preste atenção. Vocês observaram que, olha só, se a gente riscar aqui, ela está meio inclinada. Nesse caso aí, é por isso que alguns pontos do nosso planeta vão estar mais iluminados do que outros. Quando a gente fala aí desse eixo, dessa inclinação que ela apresenta, alguns pontos, olha só, um dos hemisférios vai estar recebendo maior concentração de luminosidade para aquela face que está voltada para o Sol. Então, nesse caso aí, também vai apresentar uma interferência, essa inclinação que ela vai estar apresentando, uma interferência também quanto ao mecanismo de formação formação das estações do ano também. Então, quando a gente fala desse mecanismo da formação dos dias e das noites, da formação das estações do ano, da formação dependemos da inclinação da Terra. Então, essa inclinação vai estar favorecendo esse mecanismo, vai estar favorecendo, então, a formação do dia e da noite. Um ponto vai ser mais iluminado que o outro. Isso aí determina, então, a duração dos dias e das noites. Nós vamos ver que em determinados períodos do ano, nós vamos ter os equinócios ou os solstícios. Solstícios de verão, solstícios de inverno, equinócios. O que significa essas palavras? Depois nós vamos estudar um pouquinho mais quanto a essas caracterizações. Então, não se esqueça que a rotação é o movimento da Terra em torno do seu próprio eixo e que vai estar determinando a formação dos dias, essa face aqui que está voltada para o Sol, e as noites, essa face aqui que está voltada, está contra a luz solar. Então, não está recebendo luz solar. Então, vai estar escuro, ok? Aí, olha só, quando a gente fala desses movimentos, nós temos também aqui o movimento de translação, que eu falei com vocês agorinha. Quando nós estamos falando do movimento de translação, é ao redor do Sol. Então, olha só, movimento de rotação é aquele que a Terra realiza ao redor do seu próprio eixo imaginário. E o movimento de translação é o que ela vai estar fazendo ao redor do Sol. Quando ela gira ao redor do Sol, então, nós vamos ter o movimento de translação. Nesse caso aí, vai levar aproximadamente, para realizar esse processo aí, esse movimento ao redor do Sol, cerca de 365 dias, 6 horas. Nesse caso aí, essas 6 horas que vão se acumulando, a cada 4 anos, nós temos o ano bissexto, com 366 dias. Então, olha só, 365 dias e 6 horas. De 4 em 4 anos, nós temos o ano bissexto. Que então, levou-se 4 anos para formar aí as 24 horas de um dia a mais no nosso calendário. Então, vai ter, nesse caso, 366 dias. Então, anotem essa informação aí. Quando nós estamos falando quanto ao movimento de translação, ele vai estar auxiliando aí a nossa interpretação quanto a essa formação de um dia a mais no nosso calendário. Então, tem um dos anos, de 4 em 4 anos, o nosso fevereiro tem 29 dias. E é justamente devido a esse tempo que a Terra vai estar levando aí para realizar o giro completo aqui ao redor do Sol. Então, nesse caso, 365 dias e 6 horas que ela vai estar levando. Então, de 4 em 4 anos, vai estar acontecendo, então, a formação do ano bissexto. Então, tudo bem quanto a isso aí? Lembrem-se, o motivo do movimento de rotação e o motivo do movimento de translação. Isso aí nós não podemos esquecer. Movimento de rotação, vai acontecer a formação dos dias e das noites. Movimento de translação vai favorecer aí a formação do ano bissexto e é ele também que vai estar favorecendo a estação do ano. Por que motivo? Dependendo do período, a luminosidade está sendo maior
em um dos hemisférios. Então, vai estar acontecendo a formação das estações do ano, ok? As estações do ano, olha aqui. Ao longo do ano, as diferenças de incidência da luz sobre a Terra determinam as estações. Anotem isso aí com bastante atenção. Por que motivo? Nós vamos ter que saber qual é o motivo aí, qual é a razão da formação das estações do ano. Como isso aí vai acontecer? É dependendo da luminosidade que chega até a Terra. E nesse caso, nós sabemos da inclinação. Olha só, nesse caso aqui, esse lado aqui da Terra vai estar recebendo maior luminosidade. Então, olha só, a faixa aqui, ó, a linha equatorial, e um ponto acima da linha equatorial vai estar recebendo maior luminosidade, porque ela está mais inclinada, e aqui está recebendo menor luminosidade. Nesse caso aí, nós vamos ter então a formação das estações do ano. Olha só, nos lugares próximos à linha do Equador, não há grande diferença aí quanto ao ângulo de incidência de luz solar. Aqui, ó, próximos à linha do Equador. Mas quanto mais distante da linha do Equador os pontos se encontram, maior vai ser essa diferenciação, tá? Então, vai acontecer uma variação maior de luminosidade e variações climáticas também. Tá? Então, sempre que a gente falar quanto a isso aí, as estações do ano vão depender da luminosidade ou a quantidade de luz solar que vai estar chegando até o nosso planeta, e também essa diferença aí da intensidade da luz vai estar determinando aí as estações do ano. Então, alguns pontos aqui próximos à linha do Equador vão estar recebendo praticamente a mesma concentração de luz, então não há uma variação tão grande quanto as mudanças climáticas. Agora, em regiões mais distantes, ocorre então uma modificação maior quanto a esse mecanismo da formação das estações do ano e as observações climáticas.